Hoje eu quero falar sobre o poder da criação. Como criar a realidade que você quer para você. Seja essa criação um relacionamento melhor, um relacionamento novo, um trabalho, oportunidades e até dinheiro. Saúde, principalmente. E eu quero começar contando uma história, a história do meu pai. Há alguns anos atrás, o meu pai foi diagnosticado com câncer. E naquele momento foi um choque para toda a família. E depois desse choque, eu conversei com meu pai e eu pedi para ele considerar a hipótese de fazer uma cirurgia, porque havia uma grande chance de ser curado. E ele se recusou. Ele disse que não iria fazer essa cirurgia. E ao perguntar por que ele não queria fazer, ele me disse o seguinte: porque eu não tenho câncer, eu não tenho doença nenhuma. Mas todos os exames mostravam a doença. E eu querendo pôr na cabeça do meu pai que sim, ele estava doente. E aí ele disse para mim: eu não estou doente e eu não vou operar. E eu tive uma conversa muito franca com ele. Eu falei: pai, se você não operar, você corre o risco de morrer. E aí você vai deixar a mim, a minha irmã, a minha mãe, as suas netas, a sua família, seus irmãos, seus sobrinhos. E ele disse assim para mim: se isso tiver que acontecer, vai acontecer, mas eu não vou operar. E aí eu disse: pai, ok, você está ciente disso. É isso mesmo, se tiver que morrer, vai morrer. E ele falou: se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou morrer, porque eu não tenho nada. Ele nunca acreditou na doença. Mesmo assim, nos apegamos à oração, né? Eu, minha mãe, minha irmã, oramos. E umas 2 semanas, mais ou menos, depois, o meu pai resolveu que ele iria operar. Ele falou: tá bom, vai, eu vou operar. E minha mãe se preparou, eles foram juntos ao hospital, fizeram novos exames para saber se o câncer tinha avançado, e também para mapear onde é que ele estava. E naquele momento, ele foi para o hospital e entrou em cirurgia. Mais ou menos 1 hora depois, o médico voltou e a minha mãe estava esperando esse momento. E o médico veio com uma cara assustada. E a minha mãe se assustou de ver aquilo, obviamente. E o médico falou para ela o seguinte: Dona Benta, eu não sei qual é o nome do santo do senhor José, mas não há doença nenhuma. Nós procuramos e não encontramos nada. E naquele momento, a minha mãe ficou muito feliz, claro, e ela me ligou chorando para me dar a notícia. E foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Mesmo eu tendo o conhecimento de que nós atraímos aquilo que a gente pensa, essa foi mais do que uma prova real, uma evidência de que os seus pensamentos criam a sua realidade. E eu achava que essas coisas só aconteciam na televisão. Eu via os Globo Repórter da vida com um monte de gente curada através do poder do pensamento, falava: cara, isso é para os outros, não é para mim. Mas realmente é. É para qualquer um. E o que eu quero trazer também para você é o seguinte: quero que você pensa junto comigo no que eu vou te falar. E é algo extremamente importante. Se você acredita em Deus, você sabe que Deus é perfeito. É um ser perfeito. E tudo que sai de um ser perfeito é perfeito também. E nós somos criaturas de um ser perfeito. Então também somos perfeitos e completos. Quando nós nascemos perfeitos e completos porque somos obra do Criador. E o que acontece com a gente? No decorrer do tempo, das nossas experiências e da nossa vivência, nós vamos deixando, ou melhor,
se esquecendo da perfeição. Como seres perfeitos que Deus criou, Ele nos criou com plena possibilidade de criar qualquer coisa para a nossa vida. Ele nos colocou equipamentos para que nós pudéssemos criar a nossa realidade. E por que nem todo mundo tem a realidade que quer? Porque não acredita na realidade que quer. Porque todas as experiências vividas trouxeram provavelmente algumas evidências que não deram certo, e aí a pessoa passa a não acreditar mais nas possibilidades. Passa a acreditar naquilo que ele tem como prova, que na verdade não prova nada. É apenas um momento na tua vida. Existem várias histórias de pessoas que estavam quase conseguindo chegar na realização, desistiram faltando um palmo e aí não tiveram sucesso, porque desistiram e não porque ela estava fadada ao fracasso. Não existe fracasso, existe resultado. Os seus resultados dependem das suas ações e as suas ações são movidas pelas suas emoções e as suas emoções são geradas nos seus pensamentos. E os seus pensamentos acontecem a partir de um fato. E aí, trazendo agora na estrutura de baixo para cima, fato produz pensamento, que produz emoção, que produz uma atitude, que produz os seus resultados. Você precisa escolher os seus pensamentos. Escolha pensamentos positivos, dá o mesmo trabalho que escolher pensamentos negativos, mas por que é mais fácil escolher pensamentos negativos? Aliás, em todos os processos de coaching que faço, e até nas aulas sobre esse assunto que dou, quando pergunto para as pessoas quais são os seus pontos fortes, o que você tem de bom, quem é você? É uma pergunta que talvez seria mais fácil responder uma equação complexa de matemática. As pessoas não têm noção de quais são os pontos fortes dela. Não vou falar noção, mas elas não conseguem tirar 3 pontos. Mas se eu pedir para elas um ponto de melhoria, um ponto fraco, elas têm um monte. É mais fácil pensar no ponto fraco, sabe por quê? Porque a sociedade aponta o dedo na tua cara o tempo inteiro, falando que você não pode, que você não consegue. Sabe por quê? Porque você é pobre, porque você é fraco, porque você é mulher, ou porque você não é inteligente, ou porque você não nasceu com o bumbum virado para a lua, ou porque você não nasceu numa família abastada. É isso que a sociedade vai colocando aqui, ó, na nossa mentalidade. E aí, o nosso cérebro, ele quer o caminho mais fácil, ele só quer sobrevivência. E aí eu acabo pegando um atalho que vai me levar para onde a maioria das pessoas estão indo, para o fracasso. E aí eu não quero nem saber de me esforçar para tentar encontrar um outro caminho. Esse aqui é o caminho da humanidade. Todo mundo está indo para cá. Efeito manada. Vamos seguir a boiada. Se está todo mundo indo para cá, porque tem alguma coisa. E aí, quando você pensa em não seguir a boiada e você vai para o lado de cá, alguém vem e fala assim para você: você tá louca? Não vai dar certo. E aí você para pensar: putz, é mesmo, né? Tô todo mundo indo para um lado, eu tô indo para o outro. Será que isso vai dar certo? E se não der? E se as pessoas estiverem com razão? E se eu perder tempo, energia, dinheiro? Se eu perder um monte de coisa desse lado de cá? Acho que eu vou para cá porque tá todo mundo indo para cá. E aí você pega e sai do teu caminho e vai para onde está todo mundo indo. Mas quem falou que você é todo mundo? Quem falou que esse caminho aqui não é o caminho que é para você? E aí eu resolvi ir para o caminho diferente. E foi o que eu ouvi. Tá louca? Isso não dá certo, isso não é para você. Vai conseguir como se você não tem dinheiro? Não, Renata, desiste. Fulano fez e não deu certo. E aí eu arrisquei. Por paixão, por acreditar que daria certo. E tudo na minha vida deu certo. Desde quando eu comecei a me colocar na crença fortalecedora e não na crença limitante. Eu já não me importo hoje se as pessoas me chamam de louca, maluca,
vai se dar mal, vai quebrar a cara. Meu, se eu me der mal, que lindo, maravilhoso, eu tô aprendendo alguma coisa. Se eu quebrar a cara, perfeito também, é bênção. Eu não vejo dessa forma. Outras pessoas veem, mas não necessariamente eu vejo dessa forma. E você sabe como as pessoas enxergam? Através de filtros. É como se ao longo da nossa vida nós colocássemos filtros nos nossos olhos. E tudo o que acontece, nós temos a visão a partir dos nossos filtros. E os filtros não são só nos olhos, são filtros também nos ouvidos. Eu ouço a partir dos meus filtros. Eu vejo a partir dos meus filtros. Então, eu escolho esses filtros durante a minha jornada, durante as minhas experiências, durante as minhas vitórias e durante as minhas derrotas. E para que eu possa realmente resolver algo que me incomoda, resolver um problema, e todo problema tem solução, eu preciso trocar os meus filtros. Porque nenhum problema vai ser resolvido no mesmo ambiente em que ele foi criado, com o mesmo filtro em que ele foi criado. Eu tenho que sair disso, tenho que olhar para outras coisas. E aí entra o poder da criação. A criação de olhar para aquela situação e resolver de uma forma inteligente, com sabedoria, com pensamento positivo, com intencionalidade de encontrar a solução. Crenças fortalecedoras. Se você focar naquilo que você não quer, é isso que você vai ter. Já gravei isso num vídeo sobre medo. Então, pegando o exemplo do meu pai, ele nunca acreditou na doença. Ele está ótimo, está vivo, com a graça de Deus, até hoje. E ele continua lá no mundo dele. E algumas pessoas olham para ele e falam, gente, como é que pode ser tão sossegado desse jeito? O mundo está caindo, desabando, mas o Zé continua lá, como se nada estivesse acontecendo, nada de ruim estivesse acontecendo. No mundo dele, nada de ruim acontece. Ele usa filtros diferentes das pessoas que olham o mundo desabar e se põem a chorar. Chorar não vai mudar a tua vida. Chorar não resolve nada e nem reclamar, tá? Pelo contrário, você vai cada vez mais ficar com mais reclamações, mais tristeza e mais frustrações. O que você pode aplicar na sua vida a partir dessa informação que eu estou te trazendo, a partir dessa experiência? Muda, que tudo à sua volta muda.